hoje a gente vai conversar um pouquinho com a doutora Rosângela. Ela é especialista mais nessa parte da biofísica quântica, então eu já trabalho com, né, a biofísica há mais de 5 anos no consultório e vejo resultados maravilhosos. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns assuntos mais específicos. Eu já tive a honra aí de participar de algumas palestras dela e ela tem uma carga, uma bagagem nessa parte da biofísica muito, muito grande. Nós vamos falar um pouquinho de várias estruturações aí de uma parte que a gente não consegue enxergar. Por isso que é muito difícil a gente entender um pouco sobre isso, porque quando a gente fala, né, consegue ter o palpável, nós entendemos mais. Mas a biofísica, ela é invisível aos nossos olhos e por isso que é um pouquinho mais difícil da gente compreender. Então, a gente vai conversar um pouquinho aqui com ela para ela nos passar aí algumas informações, né, de qualidade. Então hoje a gente vai falar então um pouquinho do que é o biocampo, tá? O que é o nosso biocampo, como que a biofísica quântica ela pode nos ajudar tanto no controle do estresse quanto na ansiedade. E o que isso aí, né, vai nos afetar positivamente no nosso bem-estar do nosso dia a dia e até mesmo no processo de emagrecimento. Olá, doutora! Olá, bom dia! Bom dia! Primeiramente, eu quero agradecer de coração pela sua participação. Eu admiro muito, muito o seu trabalho, né? Eu já tive a oportunidade de ir em algumas palestras, então, assim, eu sou realmente uma admiradora da senhora. Gratidão, fico muito feliz de poder estar aqui com você. Nós precisamos espalhar mesmo esses conhecimentos, as pessoas precisam se apoderar, né, desse conhecimento para saber o quanto que a gente pode fazer por nós mesmos, muito mais do que a gente pensa. Exatamente, exatamente. Bom, doutora, eu gostaria que a senhora, né, se apresentasse, né, falasse um pouquinho aí, né, da sua experiência, e aí a gente já entra um pouquinho falando sobre essa questão também, né, do que é o nosso biocampo. Eu acho que esse assunto é muito importante, né, desse questão desse controle aí do estresse, da ansiedade, através dessa parte do biocampo, visto que, né, muitas pessoas estão ficando mais em casa devido à pandemia, que, né, já fazem mais de um ano, então isso está levando a um acúmulo de estresse, a um acúmulo de ganho de peso corporal. Então, o que, né, a medicina aí quântica pode nos trazer de benefício também nesse momento crítico. Bom, em primeiro lugar, né, eu exerci a medicina no Brasil por 37 anos, eu vou fazer 40 anos de formada, mas eu venho me dedicando nos últimos anos exclusivamente à parte acadêmica. Hoje eu faço consultorias e eu dou cursos justamente para fazer com que os profissionais da área de saúde tenham condição de trabalhar também com a parte energética, que é aí que eu me dediquei, né? Eu tenho um doutorado que eu fiz no Havaí, na International Quantum University, que é exatamente sobre medicina integrativa quântica, né? Isso já há alguns anos, então eu fico muito feliz de dizer que, além de tudo que eu já estudei, além de todo esse tempo que eu pratico realmente o uso de produtos com energia, e isso já fazem mais de 30 anos, eu também tenho o estudo feito dentro da área acadêmica, com grandes nomes, né? Eu tive professores como Bruce Lipton, Joy Dispenza, né? Foram meus professores. Amit Goswami, ele me deu 4 matérias, né? Então foi muito legal mesmo, muito legal que a gente tenha tido essa possibilidade, né, de estar com esse pessoal todo. E eu trouxe tudo isso para dentro dos meus cursos. Eu me considero até, né, ganhei um apelido, que é o apelido de a doutora Quantum, né, ou a dama dos quânticos em função disso, mas eu me considero uma das pessoas que mais entende sobre o uso dos florais quânticos, né,
dentro do Brasil, né? A gente tem essa possibilidade de utilizar esses florais, que são fórmulas florais. E essas fórmulas florais, elas se baseiam justamente nessa ideia, que é a ideia da energia e da base científica da física quântica, que na verdade é esta grande questão, né? As pessoas entenderem que a física quântica, assim como ela é colocada, ela está colocada para a parte de tecnologia, nós também sabemos que a física quântica explica de uma forma maravilhosa como o ser humano é. O que acontece em termos vibracionais, em termos de neurociência, porque isso tem a ver com o universo. Nós não estamos aqui isolados, né, de um entendimento, certo, do mundo. Então, nós estamos num planeta que faz parte de um sistema solar, que faz parte de um universo. Então, nós fizemos parte disso, né? E essa sabedoria, esse conhecimento, ele precisa estar disponível para as pessoas, né? As pessoas precisam desse tipo de conhecimento, porque é uma forma também de você ter um entendimento melhor sobre a tua pessoa, sobre a tua saúde, não é verdade? Com certeza. Assim, o que eu vejo, né, é difícil das pessoas pararem para se olhar. E quando a gente fala dessa parte da biofísica, é um pouco mais difícil ainda das pessoas entenderem, né? Então, por isso, assim, eu até quis trazer um pouco a senhora aqui para falar com mais autoridade sobre o assunto, né? Então, quando, por exemplo, o meu, né, quando eu tento explicar para o paciente um pouco mais dessa parte da física quântica, eu sempre tento trazer um pouquinho mais, pensando um pouco mais ali, né, que é onde ele consiga visualizar melhor isso. Então, por exemplo, então, os nossos órgãos, né, eles têm as moléculas e isso eles têm os átomos. Então, os nossos átomos, nós temos lá os nossos prótons, os nossos nêutrons e os elétrons que estão girando. E é aí que a gente entra mais nessa questão, né, da física quântica. Então, né, nessas comunicações, nessas vibrações. Então, assim como eu estou conversando com a senhora, digamos que as nossas células, elas também têm essa comunicação através desse giro, dessa informação, através dessas vibrações, né, dentro do corpo. Exatamente. Na verdade, esse entendimento, né, é um entendimento tão básico que a gente aprende isso na escola, e as pessoas não carregam isso para o ser humano. É como se ficassem afastado, né? Então eu tenho assim, então as coisas, né? O avião, a tecnologia do computador ou do celular, ou mesmo se você for a fundo na matéria, né? Você vai dizer a cadeira, a mesa. Sim, isso tudo é feito de átomos. Mas nós também somos, né? Então é neste momento que você entra na ideia de que você é feito de átomos e os átomos têm as partículas e essas partículas são feitas de subpartículas e entra no entendimento de que as subpartículas são, na verdade, condensações de energia, e aí você entende, poxa, mas peraí, só existe um tipo de átomo no universo, né? E é o mesmo que me faz e que faz todo o resto do universo. Isso é realmente interessante, porque é uma dicotomização do entendimento. E está na hora da gente juntar isso. E quando a gente fala em circulação de energia, a gente vê, por exemplo, que países, né, que são milenares, como a China, como a Índia, né, que hoje são grandes, a gente poderia dizer que eles são grandes fornecedores, né, do conhecimento ancestral, porque é isso que a gente tem, e esses países já olhavam para o ser humano como fontes de energia, né? Isso já fazia parte, isso há 5, 6 mil anos atrás.
E nada mudou, porque na verdade nós não mudamos, o ser humano evoluiu em termos tecnológicos, mas com certeza ele não evoluiu, né, no sentido de mudar seu DNA, por exemplo, né? Tá tudo igual. Sim. Todas as reações metabólicas, né? Então, todas as reações que a gente vai doando e recebendo elétrons e vai gerando essa carga energética dentro, continua exatamente igual. E é uma coisa que vai se perdendo, né? Então, principalmente na medicina tradicional, na nutrição tradicional, a gente não tem essa visão, né, dessa carga energética que nós temos no nosso dia a dia. E para passar isso também para o paciente, muitas vezes ele não consegue visualizar, né? Então, assim, a gente tem esse campo vibracional, né? Que seria o nosso biocampo, né, doutora? Então, esse entendimento nos leva a pensar exatamente nisso. Afinal, nós somos seres humanos individuais. Há controvérsia, mas vamos deixar assim. E nós somos individuais, cada um de nós tem um significado diferente. E isso nos garante a individualidade. Portanto, a somatória de todos os campos de energia do nosso corpo cria o biocampo. Então, o que é o biocampo? Ele é a somatória de todos os campos de energia, desde o átomo, desde dentro do átomo, até campos de energia maiores, como, por exemplo, o nosso coração, né, que é 5.000 vezes mais poderoso em termos de energia do que o nosso cérebro, que é um outro grande emissor de energia sutil. Então, nós temos vários níveis energéticos, né? Como você mesmo falou, o metabolismo celular, ele é todo feito a partir de nível energético, né? A nossa célula tem, inclusive, as mitocôndrias, que são verdadeiras indústrias, né, de fabricação de ATP, que é a pilha, vamos dizer assim, do nosso, do que funciona dentro de nós, né? Mas nós não temos só essa energia, que é a energia do ATP, que é uma energia mais matéria, né? Ela é uma energia, mas é uma energia que depende da matéria. Nós temos também outros campos de energia, ou seja, níveis energéticos, que, inclusive, nós podemos dizer que existe corpos energéticos, né, etéreos, como o pessoal gosta de chamar, mas que, na verdade, são níveis de energia para causação descendente, que foi uma proposta feita no livro do Amit Goswami, o médico quântico, e que eu vejo que tem muita lógica, né, mostrando que nós saímos de um campo de energia maior, que seria o campo de energia criador de tudo, né, que seria a energia criadora de tudo. Eu gosto de chamar de Deus. Eu acho que a gente precisa ter essa visão espiritual da coisa, né? Então nós temos esse campo de energia que fez com que tudo acontecesse, porque tudo vem do mesmo campo de energia que estava lá no Big Bang. Isso é uma coisa que vamos dizer assim, é um conhecimento que está estabelecido pela ciência acadêmica, né, global. Não existe assim uma dúvida maior ou alguma coisa que vá contra essa teoria de que nós estamos num universo em expansão. Até porque em 2003 houve realmente vamos dizer assim, o fechamento, né, de uma experiência da NASA, em que mandou as sondas de micro-ondas para o que eles chamam de Deep Universe, que seria assim para o lugar mais longe possível, né? E essas sondas trouxeram a informação de que o nosso universo tem 13,7 bilhões de anos e que, por exemplo, a luz, que seria a energia eletromagnética, que foi a primeira energia que se sabe que se formou 200 milhões de anos a partir do momento que iniciou o universo, e coisas desse tipo que hoje a gente sabe e que são experiências da NASA ou de outros lugares. Então, a ciência, ela evolui em cima de princípios, e um dos princípios é exatamente esse: tudo vem da mesma energia. E se tudo vem da mesma energia, nós também. E aí nós temos essa ideia de que existe um
campo informacional, né, um campo de informação, porque toda energia carrega informação, e esse campo de informação, que hoje a gente pode até colocar como as nuvens, né? A gente tem a nuvem do Google Drive, a nuvem do Dropbox, a nuvem da Samsung, a iCloud, né? Que foi a primeira nuvem que surgiu, que foi lá do Steve Jobs. Então, essas nuvens, elas são, na verdade, campos de energia que carregam informação. E a gente sabe hoje que isso não é invenção do ser humano, isso é simplesmente a colocação de uma forma prática de um conhecimento que se adquiriu no universo, né? Isso é extremamente interessante, mas é assim que funciona. A gente não inventa nada, a gente acessa informações daquilo que já existe, né? E foi assim que acontece com essas nuvens, porque elas vêm desse acesso da informação, que é o acesso desse campo informacional do universo. Este campo, na verdade, tem uma informação. Por exemplo, para o ser humano, nós temos o que a gente chama de campo, a gente até pode chamar de corpo, né? Que foi o jeito que o Amit falou, que é o corpo supramental. Então, você tem um corpo de energia que todos nós compartilhamos, e que seria, então, a receita máxima, básica de fazer ser humano, onde estaria a razão, que a gente sabe que razão, racionalidade, só tem no ser humano, em função até daquele famoso cromossomo número 2, né, que a gente tem aí, que se designou como sendo o que fez a mudança, né, do ser humano, para a diferenciação em relação aos outros primatas, que são os mais parecidos conosco. Então, quando a gente pensa que nós temos este campo de energia e que a gente vai individualizar no significado, no nosso campo, que seria o primeiro corpo meu, só meu, que é o corpo mental, né? Que a gente também ainda tem uma energia muito efêmera, sutil. E isso vai condensar no nosso corpo vital, onde nós vamos ter a informação morfogenética, onde a gente vai ter o sentimento, que é altamente poderoso em termos de energia. E aí a gente vai colapsar na matéria, que é o nosso corpo físico. Então, quando a gente estrutura desta forma o ser humano, a gente também consegue entender que o biocampo, ele é a somatória do mental, do vital e do físico, e mais de tudo o resto da energia que nós temos entre nós, dentro de nós. E lembrando que tudo vibra e oscila, né? Então, para a gente poder ter a informação do que é a matéria, ela precisa ser energia, e ela precisa vibrar e oscilar, mas condensando numa vibração mais densa, né? Enquanto que essa parte que a gente chama de sutil, ela é menos densa, né? Então, a gente tem essas somatórias todas, e nós temos uma coisa muito interessante que se chama biofótons. Existe um grande cientista que ainda está na ativa, né? Que é o Fritz Albert Popp, que desenvolveu essa confirmação, a teoria não era dele, ele pegou de vários estudos que ele fez, mas ele comprovou isso lá em 1976. Ele comprovou que realmente os seres vivos, e isso vale para micro-organismos, assim como vale para, né, plantas, animais maiores e para o ser humano. Os seres vivos, eles emitem, né, uma corrente, né, de luz, uma corrente de energia eletromagnética de baixíssima amplitude, que carrega a informação vital. Então, por exemplo, nós temos uma grande ação, uma grande proposta, né, dessa corrente de luz aí no nosso DNA, né, nos nossos cromossomos. Então, quando as células se multiplicam, né, quando elas se dividem para haver a troca de uma célula velha para uma célula nova, existe a passagem de informação vital de uma célula para outra,
através do que ele chamou de biofótons, já que fóton é uma partícula de luz sem massa, e o biofóton seria um fóton vivo, né? Biológico. E a partir desse momento, e os estudos vêm aí nesses 40 anos já, na verdade, nesse momento em que se descobriu isso, se comprovou isso, começaram os estudos mostrando que realmente os biofótons são extremamente eficientes, no sentido de mínimo de matéria-prima, máximo de efeito e energia, e é o biofóton capaz de controlar e coordenar todas as ações metabólicas do nosso corpo. E isso tem lógica, porque se nós considerarmos que nós temos mais de 50 trilhões de células, né? Alguns falam que são mais de 70 trilhões, né? Eu, como né, devo ser um pouco maior aqui, tenho umas 100 trilhões, eu acho. Mas na verdade, essa ideia, né, de que nós temos mais de 50 trilhões de células e cada célula é capaz de ter mais de 100 mil atividades metabólicas por segundo, então você imagina que não tem como cuidar disso a não ser que a gente tenha um sistema altissimamente eficiente, né, de controle energético de tudo isso. E quando você vê desta forma, você entende o quanto que a biofísica é superior à bioquímica. Na verdade, assim, né, a biofísica, ela veio ali equilibrar mesmo o nosso corpo, que até mesmo se a gente for pensar numa produção de ATP, né, se fosse produzido e liberado tudo de uma vez só, ia ser uma carga energética que o nosso corpo não ia dar conta. Então, equilibrar a biofísica com a bioquímica, sim, faz a nossa fisiologia funcionar de uma maneira mais adequada e equilibrada. E o que nós acabamos fazendo? Desequilibrando isso com, né, informações erradas, são sentimentos, emoções erradas que carregam informações inadequadas para o nosso corpo e até mesmo através da bioquímica com a questão de excessos de cargas tóxicas, excesso de toxinas ambientais, através de alimentos, medicamentos, entre outras coisas que também essa comunicação acaba atrapalhando. E aí, puxando um pouquinho, né, agora para essa parte de ansiedade e do estresse, como isso vai nos afetar diretamente nessa comunicação celular e, né, ter um prejuízo aí de nos desequilibrar energeticamente também. Bom, quando a gente pensa que o nosso cérebro, ele é uma espécie de computador quântico, aliás, ele equivale a 15 mil computadores de última geração, já li sobre isso dessa forma, mas, na verdade, cada vez que vem uma nova geração de computador, o nosso cérebro ainda é melhor. Então, nós temos realmente um aparato, né, extremamente eficiente na produção de energia. E ele é coordenado pela mente, que é a programadora do cérebro. Então, quando a gente fala em emoção e sentimento, a gente tem que falar da programação disso, que é o nosso corpo mental, junto com a parte física, que é o cérebro, né, desenvolvendo essas características, e juntando isso com esse coração, né, que é, na verdade, o que a gente chamaria da casa do sentimento, né? E eu gosto bastante de pensar na ideia dos chineses que falam que é os meridianos, né? O meridiano por exemplo, o meridiano do cérebro carrega o coração ou vice-versa, né? O coração está no meridiano do cérebro, o cérebro está no meridiano do coração. Então você veja que existe uma ligação que hoje até está comprovada através da cardioneurobiologia, né? Que nós temos um cérebro dentro do coração. Mas, na verdade, o que eu quero dizer é que essa conexão que existe entre o imaterial, que é a programação disso, em nível energético, que seria o nosso corpo mental, associando a possibilidade de coração e cérebro trabalharem juntos, isso cria uma onda energética. Então, nós temos
como medir, inclusive, isso, e tem uma proposta de um cientista, ele era biofísico, talvez até médico, eu nunca cheguei à conclusão se ele era médico ou não, que é o Hawkins, né? O Hawkins desenvolveu uma proposta de avaliação e ele determinou que os sentimentos e os pensamentos, eles podem ter vibrações em hertz, que é a proposta maior do David Hawkins. E ele tem uma lógica dentro disso, né? Então, se é exatamente 20 Hz ou não, eu não sei, mas eu sei que existe uma lógica em que, quando você está vibrando em sentimentos ruins, em sentimentos ácidos, você tem baixa energia, então você tem uma coisa mais densa. E quando você tem sentimentos alegres, sentimentos, vamos dizer assim, que são mais alcalinizantes, né? Sentimentos agradáveis, sentimentos que a gente chama de alta frequência. Então, existe uma forma de você avaliar isso, pelo menos qualitativamente, em que realmente, se você vai criando pensamentos tóxicos e pensamentos ácidos, vai, claro, ancorando isso em sentimentos ruins. E isso vai criando uma nuvem negra, como a gente diz, que na verdade é uma produção energética densa, ruim, e que vai levar você a ter respostas celulares. Nosso corpo inteiro funciona a partir de resposta celular. Tudo que acontece a partir de um efeito que vem de fora para dentro nas nossas células. E nossas membranas celulares, elas têm nanoantenas capazes de captar informação vibracional. Isso está mais do que comprovado, isso existe vários trabalhos publicados, e talvez o principal deles foi na década de 80, né? Então você veja que a gente tem isso há muito tempo já, dentro da avaliação bioquímica da membrana celular. Então a gente tem receptores, esses receptores têm vibração, eles têm essas nanoantenas e eles se comunicam por ressonância. Então existe uma ressonância de vibração. Por exemplo, tá andando lá na nossa corrente sanguínea. Vamos pegar uma coisa simples, insulina, que é um hormônio que vai abrir a célula para entrar a glicose. Então tá lá a insulina passando, essa célula aqui está precisando de glicose, ela entra em ressonância com a insulina, então ela se comunica através de vibração, aquela nanoantena lá do receptor da insulina abre, porque a célula disse que precisava, e ela começa a vibrar. No momento que passa a insulina, lembrando que o capilar não encosta na membrana celular, existe uma matriz extracelular, que é um coloide que tem entre a membrana e o capilar, então óbvio que não dá para passar por simplesmente, né, por osmose, como a gente diz, né? Não dá. Teria que ter uma forma de que está passando no capilar, sai de dentro do capilar e se encosta, né? Ela passa pela matriz extracelular, encosta no seu receptor, ela encontra o seu receptor por causa da vibração e da ressonância, e no momento que há a entrada da insulina no receptor, faz um mecanismo chave-fechadura e vai abrir a porta para a glicose, que está atrás, que também vai ser chamada por ressonância. Então, isto que eu estou explicando acontece para tudo no nosso organismo. Por exemplo, um neurotransmissor. O que é o neurotransmissor? É uma substância, né, a maioria delas é proteica, então existe uma produção peptídica, né, de vários aminoácidos e que se formam e que anda pelo nosso corpo para dar uma informação mais densa de algo que você está sentindo. Exemplo de neurotransmissor que todo mundo conhece, a serotonina. A serotonina é produzida quando a gente está de bem com a vida, né? Então, se eu estou legal, eu produzo serotonina. Mas se eu não estou, eu produzo outras substâncias que diz que eu não estou. Mas aí isso vai para onde?
Isso vai avisar as células como é que eu estou me sentindo. Isso é muito interessante, né? Porque as pessoas não têm essa visão, elas acham que isso acontece à toa. Não, gente, a gente tem todo um sistema, né, para cuidar disso. Mas o que eu quero dizer aqui, a importância de que eu quero dizer é que, através dessas vibrações por ressonância, as nossas células fazem respostas celulares. Então, se você estiver depressiva, se você está deprimida, as tuas células ficam deprimidas também, porque vai ter receptor na célula. Nós temos receptor na pele. Pessoas deprimidas têm uma pele ruim, feia, macilenta. A cor muda. Por quê? Porque existe receptor para neurotransmissor de depressão na nossa pele, né? E isso tem no nosso sistema imunológico. E aí nós entramos na questão da pandemia. Então você está com medo. Medo é uma das piores ressonâncias que nós temos, né? Um dos piores sentimentos, criando, inclusive, uma depressão, uma diminuição do sistema imunológico. Então, se você tem medo de ficar doente, aí é que vai ficar doente. Como é que você combate isso? Com fortalecimento das suas emoções. Então, se você se sente poderosa, se você se sente, né, que seria o empoderamento, né, se você se sente alegre, né, se você se sente espiritualizada, isso tudo faz com que aumente a tua energia do sistema imunológico. Isso é muito assim, visível, né? É muito visível. É só você ver assim, ó. Vou dar o caminho da desgraça, né? A pessoa lá, por exemplo, um casal que se separa. O que normalmente acontece em 2 anos depois de uma separação? Ou o homem infarta ou a mulher tem câncer de mama, não é? A maioria não é isso que acontece? Por quê? Porque existia lá uma situação de conflito em que houve uma queda imensa na sua capacidade, né, de se manter bem, e aí a pessoa desenvolve doenças. A doença é o quê? É o reflexo da parte emocional. Isso é, assim, muito claro, né, é muito comum. Não estou dizendo que todos, né, sofram assim, até porque existem separações que são benéficas, mas eu estou dizendo que é comum. Doutora, essa informação, né, desse sentimento que vai trazendo para as células, sim, vai fazendo toda uma modulação. E uma coisa né, quando a gente vai dormindo com esse sentimento, a gente joga também para o nosso subconsciente, que aí vai tornando realidade aquilo. E essa realidade vai jogando essas informações para as nossas células, que vai fazendo uma modulação de alguns hormônios, de alguns neurotransmissores, que vai levando a se tornar cada vez mais verdade isso. Né? E aí sim, você vai sentindo mesmo isso. Todo esse seu, né, o que torna esse sentimento se torna realidade mesmo. Né? Tanto para o bem quanto para o mal. Na verdade, tem no livro do Deepak Chopra, Cura Quântica, ele tem uma frase que eu acho assim que o livro valeu a pena pela frase. Ele diz assim, ó, que os neuropeptídeos, eles são pensamentos materializados. E por que ele diz isso? Porque você cria neuropeptídeo em função daquilo que você pensa e sente. Então, existe uma comunicação imediata, né, entre o pensamento e o sentimento, e se isso durar mais que 45 segundos, é menos que 1 minuto, se durar mais que 45 segundos, você vai lá no teu hipotálamo criar um neuropeptídeo que vai materializar esse pensamento e esse sentimento. Então você veja a importância desse conhecimento. Se você está num momento de raiva, vamos pegar assim, né? Alguém te fecha no trânsito, ou você, sei lá, perde o cartão de crédito, qualquer coisa que te dê raiva, né? Naquele momento que vem a raiva, você tem só 45 segundos para não cristalizar isso. Então, é o momento em que você tem que respirar fundo, mudar a vibração. Porque aí você não cria o neuropeptídeo. Se você
criar o neuropeptídeo da raiva, ele vai circular e vai intoxicar as tuas células. E a resposta celular vai ser, ó, tá tudo ruim mesmo, isso aqui tá uma M, né? Então, as nossas células respondem. Fica mais estressada. Não, né, esse sentimento realmente vai se materializar mesmo, né? Exatamente. E isso que você falou de não dormir com os problemas, isso é importante, porque realmente nós temos uma comunicação entre as mentes consciente e subconsciente que acontece mais, né, e principalmente nesses lugares, nesses momentos em que a gente está quase dormindo ou está quase acordando. Então essa comunicação ela se dá mais fácil. E é óbvio que a gente deveria sempre acordar com gratidão no coração e no pensamento, já que gratidão é algo simples da gente evocar, né? É mais difícil você evocar amor universal, alegria, mas gratidão, porque afinal de contas só o fato de você acordar já é motivo de ser grato, né? Então a gente sempre tem do que agradecer. E a gratidão é um sentimento de alta frequência, né? Que sempre vai nos inundar, e aí vai inundar literalmente, né? Inundar as nossas células de boas influências. E ao mesmo tempo em que nós temos que dormir sempre também com gratidão, agradecendo o dia que a gente teve, não importa como é que ele foi, pelo menos você está vivo. E você, às vezes, né, não valoriza as pequenas coisas que são tão importantes, que você só se dá conta quando você perde. Como é, por exemplo, uma boa cama para dormir, né? Quando eu falo assim, as pessoas assim, ah, tá, mas você está se referindo a quem não tem cama. E eu digo, eu estou me referindo também a quem está numa cama de hospital, porque se você estiver numa cama de hospital, você vai ver como é ruim. A cama é a nossa, né? Então, a gente tem muita coisa realmente para colocar de bom, né? E isso vale para manter a sanidade mental, né? As pessoas precisam aprender a cuidar da sua saúde mental, que é a mais importante. Claro que nós temos que ter a saúde como um todo, só que a saúde mental, ela domina todo o resto, né? Uma pessoa que tem uma saúde mental ruim, né? Ela não tem uma boa saúde física, mesmo que os exames dela estejam normais. Mas as células estão todas comprometidas e mais cedo ou mais tarde acaba aparecendo as doenças, né? A gente vê muito isso, doenças psiquiátricas mais graves, por exemplo. Eu vou dizer que eu não conheci nenhum caso em toda essa minha vida aí, que eu sempre atendi muita gente, eu nunca tive nenhum caso que eu tenha ouvido falar de alguém com uma doença psiquiátrica que não tenha morrido de uma doença clínica grave. É impressionante, quando você vai deteriorando a saúde mental, você deteriora a saúde física também. E como essa parte é importante, né, doutora? Então, assim, se a gente for pensar que esses sentimentos vão carregar essas informações e essas informações vão ter todo um desajuste nos nossos hormônios, nos nossos neurotransmissores, atrapalhando toda essa informação celular periférica, né? E quando você também vai desregulando isso, você tem um desajuste nos elétrons mesmo que vai girando. Sim. Então, mesmo, né, a suprarrenal, que ela é importante ali, que ela é uma das maiores doadoras de elétrons, também você vai ter uma desregulação dela, dessa produção desses hormônios, as coisas começam a virar em cadeia. E quando a gente vê agora com essa pandemia, as pessoas com pensamentos de medo, de preocupação, às vezes muito do negativo, vão atraindo isso para o dia a dia. E sim, vai aumentando tanto essa questão mental, mas também como toda a parte periférica. E o que eu vejo aqui muito no consultório é um quadro de ansiedade muito sério. Eu acho que é o momento agora, muitas pessoas estão procurando até psicólogos, psiquiatras, para tentar achar um equilíbrio. E muitas vezes esse equilíbrio vai vir com um alopático, né? Com medicamento, sim. Algumas pessoas realmente precisam entrar com o medicamento, mas às vezes também precisa ter esse equilíbrio dessa questão energética. Que aí você vai lá e vai colocar um medicamento às vezes muito pesado
e aí entra com um excesso de cádmio, arsênio, né, alguns metais pesados, e não está equilibrando essa carga energética também, né, doutora? Perfeito. A grande questão é quem procurar, né? Porque se as pessoas buscarem dentro da medicina convencional, não existe um conhecimento e uma proposta, né, de ajuda que não seja medicamentosa, porque infelizmente na nossa medicina tecnológica, que aliás é absolutamente necessária, a gente tem uma visão de que se tem um sintoma, você anula esse sintoma tomando uma medicação, em vez de tentar resolver o problema, como eu digo, né? E então a facilidade com que se tem uma droga que inibe ou que é anti, né? Por exemplo, o ansiolítico, ele é anti-ansiedade, ele inibe a ansiedade, mas não resolve o problema. Então, essas drogas, elas às vezes, como você falou, até são necessárias, no caso, por exemplo, de uma depressão profunda, que tem risco de vida, é importante tratar, né, um tratamento medicamentoso, ou uma psicose, é importante o tratamento medicamentoso. Mas, assim, eu vou te dizer que 80% das pessoas que têm ansiedade e estados depressivos, ligados, angústia mesmo, né, ligados a situações da vida, elas podem perfeitamente reorganizar e modular a sua parte emocional, mental, através de várias terapias integrativas com grandes resultados, né? Nós podemos desde usar essa modulação energética que a gente consegue através dos florais quânticos, que é o meu chão, né, que é onde eu mais trabalho, e isso com resultados fantásticos, né? É tanto resultado que ficou até banal, como eu digo, né? Porque as pessoas, eu toda hora recebo, hoje que eu faço a consultoria para alunos, eu toda hora recebo alguém dizendo assim, nossa, onde estava o Consciêncios antes, que tanto me ajuda agora, eu não sabia, né? Então você veja, Consciêncios, Neurotox, são fórmulas florais que têm uma ação fantástica na modulação energética. Porque se você modula a energia, a consequência é a reorganização de todo o aparato das células, e inclusive a autorregulação celular. E isso é muito lógico, porque você pode até medir isso hoje, né? Hoje a gente consegue medir o efeito que realmente faz quando você consegue fazer essas regulações. Nós também temos a possibilidade de associar terapias, né? Então, por exemplo, meditação, que é algo considerado, né, da medicina Ayurveda ou da medicina tradicional chinesa, as meditações, na verdade hoje se sabe, tem estudos sérios feitos por universidades, mostrando que meditação, especialmente o que a gente chama de mindfulness, que é aquela meditação consciente, né, que você pode aprender a fazer, ela melhora, por exemplo, a tua imunidade, né? Nós temos trabalhos mostrando de pessoas que nunca meditaram na vida e que estavam com câncer de mama e câncer de próstata. Eu estou lembrando de um trabalho aqui, que foi publicado, e que eu uso até de referência quando eu falo sobre isso. Pegaram lá, sei lá, 79, se eu não me engano, eram 79 pacientes que nunca meditaram na vida, e pegaram mais 79 que tinham câncer, também nunca tinham meditado, e 79 pessoas, então, eram 3 grupos, tá? E esses grupos eram de gente que não sabia meditar, tinha um grupo que era normal, não tinha doença nenhuma, um grupo e 2 grupos com câncer. Esses grupos com câncer, metade, então, aprendeu a meditar para pensar na sua melhora, na sua saúde, na sua imunidade. Tá? Eles fizeram, antes de começar o estudo, vários exames que dosavam, inclusive, por exemplo, marcadores inflamatórios, marcadores de câncer, marcadores de metabolismo, e tinha um questionário. E aí, todos os 3 fizeram exames antes, e
3 meses depois, eles repetiram os exames. O grupo normal, que não meditava e não tinha nada de saúde, não mudou nada, continuou igual, né? Estava do jeito que estava. O grupo que tinha câncer e não meditou, mesmo fazendo tratamentos convencionais, piorou. A maioria piorou. E o grupo que meditou, fazendo tratamentos, né, começando tratamentos lá convencionais junto, porque era uma coisa integrativa, só melhorou. Eles melhoraram a sua capacidade, por exemplo, de imunidade, os seus marcadores inflamatórios todos melhoraram, os marcadores do câncer melhoraram. Então, assim, é uma coisa muito evidente quando você compara e faz dentro de uma proposta da ciência convencional, né, essa ciência acadêmica tão ortodoxa. E você está, na verdade, usando mecanismos da ciência para mostrar que algo, né, que não é palpável funciona, né? Então, se você tiver esse tipo de trabalho, e tem vários trabalhos desse tipo, né? Eles mediram, por exemplo, na meditação, os telômeros, e mostraram que meditar aumenta telômero, aumentando telômero, ou seja, modulando o tamanho, né, do telômero, que é o rabinho do DNA, mostra que você melhora a tua qualidade de vida e a tua longevidade. Então, se você tem como comprovar isso, imagina todo o resto que a gente pode conseguir, desde que a gente decida a aprender as técnicas. E aí é que é a questão, Giovana. As pessoas acham que é assim, sabe, do ar. Ah, tá, então hoje eu vou lá e faço alguma coisa, ponto, acabou. Não, você tem que ter técnica, você tem que ter a assiduidade, né, da repetição, né? A Sociedade Internacional de Psiquiatria já aceita como parte do tratamento o uso de frases de efeito positivo para as pessoas que estão com problemas psiquiátricos. Desde que se construa uma frase positiva que tenha a ver com a pessoa e que se faça a repetição várias vezes ao dia. Então, o que é uma frase de efeito? É uma verbalização de uma energia. Você faz a vibração aumentar dentro daquela proposta. Então, de novo, a gente cai na ideia da energia. E, doutora, por exemplo, né, tanto na questão de meditação, quanto no uso dos quânticos, de florais, o que a senhora vê de pesquisa na questão de ver os resultados? Após quanto tempo de uso para aí, né, vendo os resultados? Sei que é uma coisa que a gente tem que permanecer, porque para manter a estabilidade da nossa energia. Mas quando uma pessoa, por exemplo, né, está num quadro de desequilíbrio, por exemplo, uma síndrome do pânico, quanto, né, para ela reestabilizar essa energia? Isso depende o quanto que essa pessoa está comprometida, tá, com a sua proposta, porque nós somos todos observadores da nossa realidade. Então, se você estiver comprometida no sentido de estar imbuída de fazer com que isso aconteça, você se transforma um observador criando uma realidade positiva, né? Então, isso depende. E depende também do quanto que a pessoa é rigorosa no sentido de realmente fazer aquilo que propõe, né? Eu vou te dizer que 15 anos de experiência com os florais no meu consultório, 10 mil pacientes tratados e catalogados. Eu só não tive benefício naquele que não fez. Aquele que recebeu a receita, né, a proposta, a sugestão de uso, mas não usou. Esse realmente voltou e disse, eu não melhorei, mas você tomou? Não tomei. Bom, então, eu não sei ainda usar a varinha de condão da fada madrinha, né, ou do Harry Potter, como eu digo, né, não tem ainda, né, como fazer mágica. A gente até faz uma porção de milagres às vezes, né, porque acontecem coisas incríveis. Mas qual é o tempo? Esse tempo é variado. Eu tenho pacientes que em uma semana tiveram uma melhora tão absurdamente grande,
né, que achavam que isso nem era possível, e ao mesmo tempo eu tenho pessoas que levam de 3 a 6 meses. A média é 3 meses. A gente em 3 meses consegue ter um resultado legal, desde que a pessoa faça aquilo que se propõe a fazer, né? Eu já toquei de dentro do meu consultório pacientes que chegavam para mim e começavam a me contestar, né? Do tipo assim, ah, mas eu não vou fazer essa dieta. Ah, mas eu não vou tomar isso. Eu digo, então veio fazer o que aqui? Né? Eu só faço isso, essa é a minha proposta. Se você vem me procurar, eu tenho esta proposta. E eu não sou responsável pela saúde de ninguém, eu só apenas te oriento. A responsabilidade é sempre do paciente. E isso tem que ficar muito claro, porque as pessoas querem sempre terceirizar isso, né? Ah, não, então eu fui lá, agora é o médico que resolva meu problema, o terapeuta resolva meu problema. Não, é você que resolve o problema. E assim, ele não me deu o suplemento certo, ele não me deu o medicamento certo. Mas aí, né, eu até estava estudando muito nessa questão, até mesmo do efeito placebo. Então, se você já também toma algo que você já coloca ali, isso não adianta nada, realmente você já está jogando essa informação para dentro das suas células que aquilo não adianta nada. Né? Então, até mesmo dessa questão de você sair de uma síndrome de uma ansiedade e tudo mais, é tomar sim um quântico, algo que vai te auxiliar, mas também visualizar, falar frases, mentalizar isso. Eu gosto muito também, doutora, de falar da questão da imagem, né? Então, colocar imagens positivas, imagens que vão trazer positividade ali, para que a pessoa também saia daquele ciclo, né? E assim jogue mais informação positiva para dentro das células, fazendo com que haja ali uma regulação, né, de hormônios, então, né, um equilíbrio do cortisol, uma melhora da serotonina, entre outros ali, para trazer o equilíbrio e o bem-estar. Nós somos, uma outra coisa maravilhosa que a gente tem que pensar do ser humano, é que nós somos capazes de produzir tudo que a gente precisa, na hora que precisa e na quantidade que precisa, no seu lugar, né? Então, pega, por exemplo, um processo inflamatório, que é algo tão, né, evidente. Então, vamos pegar uma coisa simples, bate o dedão do pé, né, no degrau, algo que todo mundo já fez, né? E ali, naquele momento, você formou um processo inflamatório, porque há uma sinalização, né? Houve um trauma, mesmo que pequeno, há uma sinalização, e ali, naquele momento, nosso corpo, com essa maravilha, né, de informação que nós temos, esse biocampo fantástico que a gente falou aqui, com a capacidade maravilhosa, né, do nosso organismo de se autorregular, né, nosso programa de autocura funcionando, ele vai lá e produz naquele lugarzinho onde tem que produzir. As interleucinas, que estão pró-inflamatórias, depois vai lá e produz as interleucinas que são reparadoras, aí vai sair de dentro do vaso as substâncias para regenerar aquele tecido, então faz o edema, faz a tumoração, faz o calor, faz o rubor, e tudo isso se resolve sozinho, você não precisa fazer nada. Aliás, isso às vezes muito rápido, em algumas horas acontece, dependendo do tamanho do trauma. E você não precisa fazer nada, porque o teu corpo é capaz de produzir. Ele é a melhor indústria farmacêutica que existe, porque ele produz na hora certa, tudo que precisa, o quanto precisa, desde que a gente dê matéria-prima para ele. Né? Então, nós precisamos de uma boa nutrição. Esse que é o segredo. E precisamos fazer com que o nosso corpo funcione adequadamente energeticamente. E aí é que entra isso que nós estamos falando, né? De nós conseguirmos criar informações saudáveis e essa capacidade que nós temos de fazer uma mudança real, né? Porque nós, seres humanos, nós temos uma capacidade fantástica também de sairmos de dentro do nosso casulo, né? E ampliar e expandir a nossa capacidade de percepção, inclusive de coisas que nem aconteceram ainda. E as pessoas acham que isso não pode, não dá, mas isso são crenças limitantes que a gente aprende em função da sociedade, né?
E as pessoas, quando se voltam para fora de si mesmas, elas olham muito para fora, muito para o que acontece na volta, que seria a realidade coletiva, elas deixam de olhar para dentro e criar uma realidade nova, saudável e fantástica para cada um. Né? E aqui a gente está falando de coisas que são altamente possíveis. Né? As pessoas dizem assim, mas Rosângela, e a gente está num caos aqui fora, né? Como que eu não vou me preocupar com o caos? Eu digo, esse caos só acontece porque as pessoas estão levando em consideração quem quer causar caos. Porque se cada um de nós estivesse criando saúde, nós já tínhamos dominado esse vírus, nós já tínhamos saído da pandemia. Só que as pessoas estão olhando para fora. E ainda pior, estão acreditando na mídia lixo que nós estamos aí polarizada, né, politicamente polarizada, incutindo na cabeça das pessoas que cada vez está pior, morte, né? É uma coisa tão louca isso, né? Que, aliás, eu digo que essa pandemia veio para mostrar o que tem de ruim, a pior parte do ser humano, né? Foi isso que apareceu. E é por isso que, assim, muitas pessoas às vezes ficam sozinhas e não têm aonde jogar essas energias e aí acabam descobrindo esses desequilíbrios internos e estão afetando tanto essas pessoas que principalmente estão sofrendo mais aí com esses transtornos mentais, né? Doutora, infelizmente o nosso horário vai acabar. Eu quero te agradecer assim do fundo do coração. Espero aí, né, que tenha assim vários comentários aqui, né? Então agradecendo a sua presença. Acho que, né, teve muito conhecimento de qualidade. Esse material vai ficar gravado e qualquer dúvida também, né, vocês podem ir perguntando. Aqui na clínica, no consultório, eu uso há muito tempo, né? Então eu uso sim alguns quânticos, eu gosto muito, né, do Neurovit, uso alguns outros ali que eu vejo um resultado muito bom na minha prática clínica e realmente, né, ele traz aí um resultado real na nossa vida. Muito obrigada, doutora, pelo seu tempo, pela sua disposição aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você. Beijo a todos. Um beijo. Tchau, tchau.